Olá, hoje nós vamos falar sobre os princípios da negociação, o processo da negociação em si, os seus conceitos e, sim, é uma matéria de estudo, é um artigo muito importante que depois eu vou aqui falar, aliás, as referências. É um texto muito importante para deixar salvo para estudar mesmo. E como as aulas retornaram, os conceitos agora para estudos estão ficando cada vez mais delicados e complexos, eu quero aqui deixar salvo e compartilhado sobre como é a negociação em uma operação policial, em uma investigação, correto? Então, vamos lá. Você já parou para pensar que talvez a negociação aconteça no nosso dia a dia? E ela acontece. Nós estamos negociando o tempo todo. Querendo ou não, isso acontece todos os dias. Nós discutimos sobre o quê? Sobre o aumento de salário com os nossos chefes. Nós negociamos com os nossos vizinhos a política de uma boa vizinhança, né? Uma colaboração no contexto social. Negociamos também com os nossos cônjuges, lugares que vamos ir, como que vamos tratar as nossas vidas, como que vai funcionar. Negociamos com os nossos filhos, sobre mesadas, sobre o que está correto ele fazer naquele momento, as atividades do dia a dia e tudo mais. Também negociamos quando temos o nosso bebê. Quando nasce um bebê, nós temos que negociar conosco os momentos que nós temos que nos dedicarmos aos cuidados ao bebê. Então, tudo, sim, pode ser negociado. Tudo é negociado. Tá? A negociação é um meio instintivo de conseguir algo, de obter algo da outra pessoa. Embora esta negociação ocorra de uma forma rotineira, não é fácil fazer o trabalho para ter resultado que agrade as partes envolvidas. Não é fácil manter a negociação e agradando ambos. Então, como que nós podemos lidar com essas diferenças entre as pessoas, né? Entre uma mente e a outra, dentro de uma negociação investigativa, por exemplo? Que conselhos nós podemos dar aos nossos sócios que pretendem dissolver uma sociedade de grande sucesso? Um dos nossos sócios é um excelente captador e outro é uma excelente retaguarda para soluções de conflitos. Como que nós podemos chegar a um acordo justo que seja satisfatório para todas as partes envolvidas? É um dilema que nós enfrentamos quando pensamos em conflitos. As negociações do nosso dia a dia geralmente são aquelas que usam estratégias padronizadas da barganha, que são aquelas sem preparo, que focam apenas nas posições e não nos interesses, e em razão disso, o resultado muitas vezes não agrada nenhuma das partes, podendo então acarretar uma certa insatisfação, um desgaste e rompimento de relações pessoais. A negociação não vai adiante, não tem bons resultados, e até mesmo rompimento de relações comerciais. A proposta que temos neste estudo de hoje é demonstrar que negociações podem produzir acordos sensatos e mutuamente aceitáveis, desde que sejam baseados em princípios.
na ética, na conduta e na moral. Nós devemos entender que o quê? O método de negociação policial, o método de negociação corriqueira do dia a dia também é baseado em princípios que nós devemos nos atentarmos a desenvolver um projeto. E Harvard desenvolveu um projeto de negociação, onde o negociador ele decide as questões de seus méritos. De acordo com este artigo, de acordo com este método que nós acabamos de mencionar aqui sobre Harvard, está claro que a negociação é baseada em princípios que se contrapõem à negociação por barganha. Se contrapõe a este tipo de negociação por barganha, em que o negociador ele vai defender somente os princípios e interesses sem se preocupar com os outras características de negociação. Então, podemos dizer que oferecemos uma estratégia viável, uma estratégia comprovada e também concisa que trabalha para chegar a acordos mutuamente aceitáveis. Ambos aceitáveis. E isto nós podemos dizer que está em todas as espécies de conflitos, ok? Segundo, contido no livro que se chama Como Chegar ao Sim, tem um livro chamado Como Chegar ao Sim. O método da negociação baseado em princípios é rigoroso quanto aos méritos e brando com as pessoas. Ele é bem rigoroso. Tem aquele método que tem que ser padronizado e seguido para haver a paz e a concordância entre as partes. Numa negociação, é fundamental, é de suma importância que as partes tenham interesse em chegar a um acordo que ambas, saiam satisfeitas, correto? E uma pessoa, um profissional, um bom negociador, não pensa somente na negociação que está realizando num determinado momento, e sim nas negociações que possam futuramente serem afetadas, seja positivo ou negativo. Por isso que tem que procurar fazer uma negociação padronizada com uma metodologia, com uma operação, para que ambos saiam satisfeitos. Tá? Isso poderá realizar, então, através dessa negociação, não somente pensada no momento presente, mas também pensada no futuro, pode realizar, encontrar uma forma de fazer com que o relacionamento entre ambos, as pessoas que estão envolvidas nessa negociação, seja duradouro. Assim, antes mesmo de a gente falar alguma coisa mais profunda sobre negociação, porque eu vou falar um pouco mais ao decorrer do tempo, a negociação então é baseada em princípios. E esses princípios, ele tem um tema. E nessa rota de aprendizagem que eu estou compartilhando e irei compartilhar adiante com vocês, é muito importante que possamos conhecer e definir o tipo de negociação com uma visão diferente, uma visão de alguns autores. E eu vou citar para vocês, porque referências são importantes. Os estudos são baseados através de referências, de pesquisas, entre outras coisas. Então, não vejo problema nenhum trazer um artigo importante no qual nós podemos compartilhar e até mesmo debater. Autores como Cohen, em 1980, ele fala o quê? Qual é a definição de negociação?
o pensamento dele. Negociação é o uso da informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão, dentro de uma situação estresse, né? Vai usar aquela informação como uso de poder para ter uma influência no comportamento das pessoas, da negociação em si, orquestrar aquela negociação. Existe também um outro autor chamado Nuremberg, de 1981, que ele define a negociação como um processo que pode afetar profundamente qualquer tipo de relacionamento humano. A negociação pode, sim, ter algum tipo de afeto e vai, sim, trazer algum benefício duradouro para os participantes. E esse afeto pode ser viável, e é muito viável, ao meu ver. Já o autor Fisher e Horry, de 1985, ele acredita que a negociação é um processo de comunicação bilateral. Eu também acredito. Com o objetivo de chegar a uma decisão conjunta, mencionado anteriormente, para que ambos saiam satisfeitos. Já o autor Sparks, de 1992, ele diz que a negociação ela implica características de troca, e de dar e receber entre o negociador e também o oponente, o negociador e o oponente, que tentam chegar a uma conclusão agradável ou aceitável no ajuste de um problema ou de uma disputa. Todos esses pensamentos até então que eu estou lendo é para que ambos cheguem a uma conclusão. A negociação, a definição de negociação, a conclusão é essa, que ambos saiam satisfeitos. O autor Acuff, de 1993, diz que a negociação é um processo de negociação, de comunicação, com o propósito de atingir um acordo sustentável sobre diferentes ideias e necessidades. Mesmo, então, que tenham diferentes ideias, temos que nos preocuparmos com as necessidades de ambos. O autor Kozivic, de 1998, diz que é uma arte a negociação. É uma arte de alcançar um acordo. Para alcançar certos acordos, nós temos que ter certas posturas. Ao fazer uma negociação, nós temos que entender de fatores, de disciplinas, de comportamentos, onde conseguimos analisar e investigar o que um e o outro quer. Pelo menos investigar, até encontrar uma resposta. Continuando, segundo Kovic, resolvendo as diferenças das pessoas por uso de uma criatividade. Uma criatividade que vai envolver os dois lados que tentam chegar a este acordo, a um acordo. E que tenham, sim, uma solução que ambas as partes possam estar contentes. Todos estão pensando e pensam da mesma forma sobre ambos saírem satisfeitos. Já o autor Steve Murphy e Hussey, de 1995, diz que é um processo no qual as partes se direcionam de suas posições divergentes para um ponto que se possa alcançar o acordo. Eu acredito que aqui ele esteja falando do fato de ter uma inteligência se colocando no lugar do próximo, uma empatia para ter um acordo viável de paz. Já o autor Hodgson, de 1996, a negociação é uma atividade que envolve um elemento de negócio ou barganha que permite que ambas as partes alcancem um resultado satisfatório. Scarry e Martinley,
de 2001, diz que negociação é um conceito em contínua formação, que está amplamente relacionado à satisfação de ambos os lados. Todos dizendo a mesma coisa, satisfação de ambos os lados. Thompson, de 2008, diz que é um processo interpessoal de tomada de decisão, necessário sempre, que não podemos atingir nossos objetivos por conta própria, mas uma opinião que é uma opinião bem pluralista, né? Junqueira, de 2009, diz que a negociação é um processo de buscar e aceitar ideias, e respeitá-las também, acredito eu, propósitos ou interesses, visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas, isso é muito importante, que não se sintam retiradas da negociação, tiveram a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação, seus argumentos foram todos viáveis e que o produto final seja maior que a soma das contribuições individuais, pensando também no bem em comum. Já o autor Pessoa, de 2009, acredita que a negociação é um processo que acontece através de grupos ou de pessoas envolvidas também, com o objetivo de construir uma relação duradoura. Se deslocam de suas posições originais no sentido de alcançar a satisfação percebida de suas mútuas necessidades. Então, ambos pensam, sim, em um bem maior para ambos. E o fator principal da negociação é chegar em um denominador em comum, né? Percebemos, então, que a importância da comunicação, segundo esses autores, é um fato que se deve ser bilateral, pensando nos dois lados, né? A comunicação bilateral, ela pressupõe que ambas as partes deverão supor e ouvir a respeito dos interesses uma da outra e reconhecer as suas necessidades, respeitando-as. Esta é, portanto, uma abordagem voltada para a satisfação de ambas e exige que se movam de suas posições iniciais, de suas atitudes, se colocando no lugar do outro, de acordo que poderá ser satisfatório e também vantajoso para ambas as partes. Bom, é apenas o começo do que nós vamos falar sobre a negociação. Estou falando aqui de uma forma bem resumida, através desse artigo, onde vocês podem encontrar no capítulo norteador do livro Conceitos Fundamentais, do autor Gustavo Paiva, sobre negociação, conceitos fundamentais e negócios internacionais. Esta é a referência pela qual estou lendo para vocês sobre a negociação em uma operação policial, em uma investigação ou uma negociação no nosso dia a dia, pelo qual nós vimos anteriormente que diariamente estamos negociando. Ok? Esse vídeo ficará aqui gravado, espero que fique aqui e vocês gostem, para quem se interessa pelo assunto, tá bom? Sejam todos bem-vindos e grande abraço para vocês, nos vemos na próxima. Até mais.